As pontes da região sul do país se destacam por sua beleza e funcionalidade. No Paraná está em construção a segunda ponte de Foz do Iguaçu. A obra, de 760 metros de comprimento, irá ligar o Brasil ao Paraguai, uma parceria entre os dois países. Uma execução que exige conhecimento de engenheiros de várias áreas e técnicos. E é aqui que podemos citar um dos exemplos da importância do trabalho da equipe de fiscalização dos concelhos. O objetivo da fiscalização é verificar se as obras e os serviços técnicos estão sendo conduzidos por profissionais e empresas legalmente habilitados junto ao CREA. Assim como em outras regiões do país, os estados do Sul executam uma fiscalização voltada para um perfil mais educativo e de orientação, demonstrando a importância da contratação de profissionais e empresas habilitados e registrados. Engenheiros, arquitetos, planejando o futuro, concretizando sonhos. A Associação de Engenheiros e Arquitetos do Vale dos Sinos une profissionais competentes com um ideal em comum: inovação. Um espaço focado na construção de novos projetos e na qualificação dos envolvidos, promovendo o associativismo, a cidadania, a ética e a sustentabilidade. Com sede própria em São Leopoldo, a EA Sinos tem participação ativa em conselhos da cidade, instituições e entidades estaduais, como o CREA-RS e Mútua-RS, e em âmbito nacional, com FEA. Cursos, viagens, palestras, eventos, confraternizações. Tudo em prol de construirmos juntos o nosso futuro. A EA Sinos, uma entidade, muitas oportunidades. Então, vamos começar essa conversa. Eu preparei para 1 hora. Se for necessário pular alguma coisa, a gente brinca de clique, aquele filme, né? A gente pula os pedaços da palestra para se adequar ao tempo, que todo mundo tem uma mensagem importante. Então, nesse mundo novo, que é o mundo das redes, o mundo da conexão, o mundo 5G, o quanto nós estamos preparados para o 5G, né? Não nós preparados tecnicamente, porque todos aqui estão com celular. Eu dei aula de engenharia por muitos anos, né? Todo o tempo que era proibido usar o celular na sala de aula, né? Hoje, ontem mesmo, o professor Albano estava falando, o que vocês têm aí, né? Hoje a gente não vive sem o celular numa sala de aula, porque os alunos têm o tempo todo que ficar verificando se o que tu está dizendo é verdade ou não, né? E o Google é um grande denunciador das inverdades. Então, quando o novo vem, e essa é a grande questão do mundo que nós estamos vivendo, nós somos uma geração privilegiadíssima, né? Nós estamos vendo uma turbulência tecnológica que ninguém viu, ninguém presenciou nesse planeta até hoje. E ainda com aviso. Vai piorar, vai ser mais rápido, as coisas vão acontecer mais rápido e a gente vai estar menos preparado. Então não adianta se perguntar o porquê das coisas que estão acontecendo. E realmente relaxar e refletir por que não. Por que não pode ser diferente? Por que as coisas não podem mudar? E voltando ao passado, também quero falar um pouco sobre esse lugar. Onde nós estamos aqui. Porque o bairro do Ipanema é uma invenção. Na época, o único jeito de chegar até a Zona Sul era pela rua Estrada da Cavalhada. Nós não tínhamos jeito de chegar aqui até a famosa praia, né, que nós temos aqui, da Pedra Redonda, que era... E quem fez tudo isso, quem conhece aqui Porto Alegre, quem conhece a Zona Sul,
foi o Oswaldo Cofal, pai da Dea Cofal, que é uma rua importante aqui, e que criou aquela igreja que, quando a gente indo adiante, segue aqui. Ele fez como um investimento imobiliário. Ele queria criar um bairro nobre em Porto Alegre, um bairro aristocrático. E eu, pela idade, tomei banho aqui, tive vários amigos, tem casas exuberantes, que algumas já foram destruídas para botar condomínios, mas era um lugar espetacular, e ainda é, né, de convivência, de urbanismo. Esse senhor Oswaldo Cofal, ele tinha ali perto da casa do Pena, ali na Tristeza, ele tinha uma imobiliária e resolveu lotear essa região. E a partir do quê? Da praia da Pedra Redonda. Isso aqui é uma praia. Então, eu vou fazer um pouco de história e sobre as nossas escolhas. Quem escolheu fazer disso um bairro, de um bairro nobre? Quem escolheu vir para cá? Como é que as coisas aconteceram? E aí a primeira questão que a gente tem que fazer é como nos movimentamos. Eu sou da área ambiental, eu fiz um curso sobre florestas, e é fabuloso entrar numa floresta que tu não conhece, né? Entrar, tu entra, mas tu tem que sair, né? Aí vem todas as coisas da mobilidade, a gente aprende quando entra numa floresta desconhecida. Que tu tem que saber por onde ir. Agora, recentemente, nesse evento lá da Amazônia, os grandes esquecidos, o único jeito de achar o Bruno, lá o Dam, foi o quê? Os índios. Porque os únicos que conhecem a floresta, sabem entrar e sabem sair, são os índios. Então, por onde ir, como ir? Os índios lá, o jeito que eles têm é o barco, pela água, e é a perna que eles podem entrar. O controle, ir e voltar. Aqui nós temos a Digicom, né? A Digicom é essa nossa empresa gaúcha aí, que sempre foi uma empresa de ponta. Eu conheci o seu Eblin lá no início, quando fazia os HDs de 20 mega, que hoje parece para a gente ridículo, mas eram os HDs. E hoje continua sendo essa empresa dedicada à alta tecnologia, ao controle. Como tu entra, como tu sai, quem está passando. E a questão da comunicação. Quem é que vai saber onde a gente está? Hoje nós vivemos uma experiência brutal, assim, o GPS no celular, o próprio celular. Eu, de muitos anos, sou guia do Google e avaliador do Google. Muitos anos, praticamente desde que foi inventado, né? Então é muito interessante assim, ver quantas pessoas te seguem, quantas pessoas olham o que tu faz, quanta gente tem interesse, assim, ter uma foto com 36 mil visualizações. Isso é uma coisa que a gente não imaginava, mas isso tem 10 anos. Que serão os próximos 10 anos? Então, na questão do como nos movimentamos, isso tudo vai vir para esse mundo, né? Além disso, para a gente se movimentar, tem que haver disponibilidade, tem que haver conveniência e restrições. Nós estamos num lugar de restrições, de mobilidade. E nós vamos ver por que isso. E tudo isso, fundamentalmente, aparece na cultura. A gente acaba tendo uma cultura, uma visão de mundo determinada como nós nos movimentamos. E é isso que se dedica a essa nossa conversa. Então eu vou tratar da via terra, não vou tratar das questões das águas, nem do ar, que são mais sofisticadas e mais interessantes, mas como nós estamos fundamentalmente num lugar do desenvolvimento da mobilidade por terra, é o que vai ser o nosso tema. Então aqui apresento as várias tecnologias disponíveis para nos movimentar. A mais antiga de todas, que é o caminhar, que hoje se torna de novo muito importante para todos nós em termos de saúde. O uso dos animais para se movimentar, que ali é o Gengis Khan, que eram os cavalos, foi o grande poder dele para tomar. Então, assim, a mobilidade também é poder de guerra. Então, assim, a própria engenharia, a palavra ingénieur, que é francesa, é o fabricante de armas, e armas que se movimentam. Então, vai aparecer no Egito o uso extensivo das rodas, com as bigas, com as liteiras, que eram carregadas por pessoas que não tinham as rodas. A evolução de todas as charretes, as carruagens, que vão definir, inclusive, o tempo, porque o primeiro relógio que vai ter qual é? O relógio para dizer que hora saía a carruagem, que hora chegava a carruagem. O padre, que até então dominava o horário com seu sino, deixa para o sistema de transportes. Pode trazer uma água, por favor? Obrigado. E aí entra um tema que vai ser o tema, o meio do nosso mingau aqui, que são os sistemas tracionados a cabo, inicialmente a cordas,
em 1644, foi o primeiro sistema de transporte de pessoas utilizando cordas, até chegar aos primeiros teleféricos, que foi em 1907. Esse aqui ainda funciona na mesma região, que fica em São Sebastião. E o mais antigo em operação, que é na Alemanha, desde 1928. Aí vem a grande questão hoje da mobilidade, que é o uso de motores de combustão externa e combustão interna, que foi um grande avanço da tecnologia. E eu coloquei aqui os patins, porque os patins são muito interessantes de a gente pensar. Recentemente, por exemplo, no Brasil, tentaram colocar os patinetes elétricos, né? Lá em Curitiba, aqui nem tanto, mas lá em Curitiba entrou e saiu. Porque o patinete é um meio de transporte muito interessante. E assim a gente vê também a questão da manufatura, a tecnologia de manufatura. O primeiro patins qual era? Eram patins de gelo, feito com um pedaço de osso, que o cara pegava e andava por cima do gelo nas regiões onde tinha gelo. Foi evoluindo, o primeiro patins vai ser feito lá em 1760, com uma roda só, o cara tinha que ser meio mágico para andar, né? Depois foi de 2 rodas, de 3 rodas, depois de 4 rodas. Muito obrigado. Então a história dos patins é muito interessante, porque fundamentalmente nós vamos usar patins no futuro. Isso é inexorável, inevitável. Que nós vamos andar individualmente com baixo impacto. Isso vai acontecer mais dia, menos dia, cada vez acontecendo mais. Já em vários lugares já é assim. Aí vem a fabulosa bicicleta. Dizem que foi o Leonardo da Vinci, eu acho difícil. Porque o Leonardo é uma grande celeuma, né? Que ele teria inventado a bicicleta. Por quê? Porque a correia que é o segredo da bicicleta. E a correia é uma coisa muito sofisticada e é uma tecnologia de manufatura muito sofisticada. Então a primeira bicicleta era assim, a pessoa corria na bicicleta, usava roda. Aí, em 1855, nós temos essa bicicleta que a gente conhece. Então, vocês veem assim que a questão do transporte é século XIX. Século XIX é a grande expansão e chega ao seu ápice com o carro do Benz, que é o primeiro carro em série a gasolina. A gasolina, por que foi inventado o carro a gasolina? Porque a gasolina era um resíduo. Não tinha que fazer com aquele negócio que era muito explosivo. E aí... Obrigado. Mais um. Estou me ajeitando aqui. Tem mais gente nos assistindo além de nós mesmos aqui. Né? Aliás, aqui a equipe é a Bruna, o Luciano e o Alexandre, que nessas coisas novas aqui não se faz nada sozinho. Nada sozinho. Nesse mundo da comunicação. Né? Então aqui vai acontecer um negócio muito interessante, que esse resíduo se vira o combustível mais importante. O automóvel, ontem se falava o automóvel é um bicho portátil, né? E que tu leva. Tem aquela velha pergunta, quem é que te leva o automóvel, que te leva ou tu que leva o automóvel? E essa interação íntima de controle, de poder que o automóvel te dá, o automóvel também é uma sensação de poder. E aí o Benz fez isso, depois o Daimler e a Daimler Chrysler, hoje a dos alemães, e a grande capacidade de produzir máquinas que os alemães tinham, tanto que o próprio teleférico, o cabo de aço é um negócio espetacular, né? Se a gente para pensar, mas mesmo as cordas, tanto que o nome até hoje das linhas de teleférico é ropeway, que é linhas de cordas, não é de cabos, né? Depois, hoje tem o cable, mas... Então, assim, aqui a gente vê, e por isso que é uma homenagem à engenharia. Manufatura, engenharia de manufatura, engenharia de concepção, engenharia. E aí vem a questão da cultura, que é muito importante. Eu não sei, a fita de Möbius é uma fita muito simples. Tu pega uma folha, vira um 90, 180 graus, e o que acontece? Tu está sempre andando em frente, e é infinita. Quando a gente diz isso é um exemplo da topologia, né, que é um estudo da natureza sem considerar a métrica, ou seja, sem considerar parâmetros. O que significa isso? Dependendo, a gente sempre vai ter uma ideia de finito. Nenhum de nós aqui vai morrer, pelo menos internamente a gente acha que não vai morrer. A gente acha que é infinito, até o dia que começa a cair a ficha. Mas o nosso ego é construído numa fita de Möbius. Logo, a cultura é um acordo entre os nossos egos, é um acordo entre o que a gente quer acreditar. E é muito interessante pensar nisso, porque as formigas, por exemplo, elas
Como é que elas se movimentam? Elas se movimentam com as perninhas delas, mas elas olham para frente e cheiram o vizinho. Por isso que tu pode olhar pássaros, tu pode olhar formigas, tu pode olhar os cupins, e eles conseguem se movimentar tudo junto. Por quê? Porque eles só têm duas formas de entender o mundo. Olhar para frente e cheirar o vizinho. E não batem. Funciona. Só que nós somos muito mais complexos. Além de ser seres que andam, nós somos seres que raciocinam e duvidam o tempo todo. Será que eu vou? Será que eu não vou? Né? A formiga não pensa nisso. Se vocês pensam, por exemplo, nos fanatismos religiosos, é criar fitas de memes. Ah, não, eu acredito nesse fulano, eu vou atrás dele, e o mundo é infinito desse jeito. Os outros só atrapalham. Só que no mundo real, o homem é um transgressor. A engenharia é transgressora. A engenharia representa, então, na sociedade de engenharia, aqui eu posso ter um pouco mais de liberdade, não é o sindicato, não é só uma profissão, não é só o clube de engenharia, não é só pensar em projetos, não, a engenharia é altamente transgressora. Tanto que eu sou um ambientalista, né, trabalho com isso, a gente discutir com o engenheiro é discutir entre o princípio da precaução, que é a prevenção, a conservação, e o princípio da conveniência, que é da engenharia. Tá, mas carro é muito bom, meu. Mas polui. Vai matar todo mundo do bom. Vamos tentar organizar isso, vamos tentar equilibrar. Então, também é a arte do equilíbrio, de tentar o equilíbrio. E hoje a engenharia é muito, muito visada para resolver essas questões. Então, assim, nós estamos falando aqui da transgressão. E ali está o skate. O skate que as crianças usam, imagina, hoje nós temos um crescimento imenso do skate. Lembrem disso, um cara falou uma vez que o patim elétrico vai ser o transporte futuro. Provavelmente. Até porque vai ser muito mais, as calçadas vão poder ser maiores, vai muito mais, a pessoa vai andar sozinha e baixo impacto. Então, assim, aqui está representado o velho e o novo ao mesmo tempo, e a importância das rodinhas que nós vamos ter. E aí, agora, nós vamos chegar na nossa cidade, Porto Alegre. De onde vem Porto Alegre? E é muito interessante, né, que a Porto Alegre era o Porto de São Francisco dos Casais, do Rio Grande do Sul. Eu acho que todo mundo sabe aqui, mas não conhece, nós estamos perto do Rio Grande. O Rio Grande é a Lagoa dos Patos, que é a Lagoa dos Patos porque tinha os índios patos vivendo nessa região. Então, nós estamos aqui pertinho, aqui é um lugar histórico, simbólico do estado do Rio Grande do Sul, porque nós estamos muito próximos do Rio Grande. E, além disso, é interessante que a primeira capital do Rio Grande do Sul, de São Pedro, a Vila de São Pedro, é Rio Grande. Eu já morei em Rio Grande, fui professor da FURG, da universidade, lá um tempo. E por que Rio Grande deixou de ser? Aí vem as questões. E aqui Porto Alegre. Porto Alegre é um espetáculo, né? Primeiro que é uma várzea, aqui é a Redenção. Ó. Isso aqui é do século XIX, esse desenho. A água vinha até a Redenção, era uma várzea, era a várzea da Redenção. Aqui tinha a pedra, a famosa pedra. Então era um lugar que era fácil de produzir e que tu podia olhar ao longe, contemplar para segurança. Então, qual é a segunda capital do Rio Grande do Sul? Viamão. Por que não vingou Viamão? Por que não vingou Rio Grande? Por que não é Rio Grande a capital? Aí eu vou levar em conta o que disse a nossa arquiteta Eveline ou Evelise. Eveline. Ontem, que é fabuloso, o novo olhar. O que eu quero, de alguma forma, essa conversa nossa, Silvia, é um novo olhar. Vocês, quando chegarem na sociedade de engenharia, vão ver outra sociedade de engenharia. Vinculada no tempo passado e vinculada no tempo futuro. Tive a ajuda aí do Ledov para achar essas informações, né? Então, assim, ali é um lugar ideal, porque tu consegue ver ao longe, tu tens uma baía, então um barco que chegar na época era os... E por que São Pedro, né, lá que é Rio Grande, caiu? Porque os espanhóis não gostaram muito do Tratado de Tordesilhas, os portugueses tinham feito a colônia de Sacramento lá no Rio da Prata e foram expulsos. E nessa ida dos espanhóis, eles tomaram Rio Grande. Então tinha que sair a capital, e o jeito era dar uma recuada. Dar uma recuada é sair pela Lagoa dos Patos e chegar em Porto Alegre. Mas aí, onde é que foi? Foi em Viamão.
Então, o primeiro aspecto de Porto Alegre foi criado por uma questão de segurança. Era um lugar legal e seguro comparado com o Rio Grande. Além disso, fizeram Viamão, que a gente fala, quando quem vem de Viamão, chega uma hora que a gente vê a mão, né? Que são os rios que chegam. Não é lá em Viamão. Lá em Viamão tu não enxerga isso. É ali no Morro Santana, passando no Morro da Agronomia. Ali que era o Viamão. E aqui era o porto de Viamão. Aí o que aconteceu? Não tinha água? Os caras, por que a gente vai sair da beira do rio? Lá tem água à vontade, tem um monte de rio chegando, por que nós vamos ficar aqui? E aí é criado, que nós vimos agora há pouco tempo, nosso aniversário, então essa apresentação assim, é uma homenagem a Porto Alegre, do tipo Eu Amo Porto Alegre nos seus 250 anos, que foi agora em março, né? Que foi em 26 de 13 de 1772. E virou capital mesmo um pouquinho antes dos portugueses recuperarem o poder sobre Rio Grande. Então nada é por acaso. Nada é por acaso. Nós somos um lugar que foi decisões, foram escolhas. Uma outra questão interessante é que o ser humano é um animal da clareira, dos vales das planícies, mas sempre deseja contemplar ao longe. Porto Alegre é perfeito. Aliás, quando as pessoas dizem os índios da floresta, vocês nunca viram um índio morando dentro da floresta. O índio mora numa clareira. Quando a gente vê o guarupi, quando vê as ocas, sempre é num lugar. Por quê? Porque sol é vida. Uma floresta é um lugar complicado. Ninguém vive dentro da floresta. Tu usufrui da floresta. Tu alimenta na floresta. Tu conquista a floresta. Mas tu vive, é só olhar todas as ocas que vocês já viram na vida de índios, está fora da floresta. E nós somos animal de clareira. Então, Porto Alegre, pessoal, é perfeito. Claro que depois o que a gente fez? A gente foi tomando o rio, né? Foi tomando o rio. Então, assim, havia planicidade à pedra. Então, aqui, por exemplo, o metro quadrado mais caro de Porto Alegre é em cima da pedra. É a linha que ia desde o gasômetro, passava por Moinhos de Vento, pela Independência, chegava onde? Na Baixada, onde era o nosso tricolor, tinha o seu time da Baixada. Segundo, que é a saída para o mar. Nós temos uma saída para o mar perfeita aqui, tranquila, pelas bordas, pela Lagoa dos Patos, pelo meio, tem que ter barco oceânico, né? Os rios em torno são todos navegáveis, então fica fácil de criar comércio, de centralizar comércio. E as imigrações, é um lugar ideal para se chegar. Então, os portugueses vieram por aqui. Nós vamos seguir isso para ver agora Porto Alegre, do Atlas de Porto Alegre. E Porto Alegre foi ocupada nos seus baixios, na área plana. Tanto que nós temos 3 caminhos em Porto Alegre. O caminho da Farrapos, o caminho do meio, que era o caminho, tanto que é o bairro Caminho do Meio, que vai pela Protásio, derivava, subia por entre o Vale da Agronomia. E temos um caminho que é esse aqui, que chega até a Pedra Redonda. Não chegava até a Pedra Redonda, porque essa pedra grande, esse morrinho que a gente passa aqui, ele era um impeditivo. Então, aqui nós temos Porto Alegre e a gente observa várias coisas. O que é uma cidade? Isso parece uma bobagem, mas para a gente raciocinar junto, é um lugar de emprego e moradia. Eu trabalhei alguns anos no Grupo Estado de São Paulo, no jornal. E a razão de existência do jornal era os classificados de emprego, classificados de imóveis. Que enquanto a mídia cresce em 2 coisas. Cresce no tempo, que é o relógio, que é a carruagem, dependente do transporte, e também o fato que, até então, na Idade Média, quem dizia onde tinha emprego e moradia era a paróquia, era o padre. O padre também perde esse poder de informar onde é que tu pode trabalhar e onde é que tu pode morar. Então, a história da mídia, a história do jornalismo começa, aí o Alexandre, né, começa a questão do emprego e da moradia e o uso do relógio, que é uma história, são palestras fantásticas que dá para dar sobre como é que o tempo, esse que a gente olha hoje no relógio, foi construído. Depois, a questão da segurança, que é muito complicado morar isolado no interior. Né? Ontem mesmo eu estava na feira comprando lá umas bolachas de polvilho feitas em forno a lenha em travesseiro. Quem é que sabe onde é travesseiro? Mas eu tenho um grande amigo de travesseiro, que ele andava 5 quilômetros para ir na escola.
Então, a segurança que a cidade te dá e a educação para os teus filhos é fabulosa. Então, a cidade é a grande construção do humano. A cidade, ela cresce, não é porque isso, aquilo, não, ela é muito legal. É um lugar muito bom de se estar. Porque tu tem todas essas questões. A questão da saúde, por exemplo, Porto Alegre. Porto Alegre, seu maior item de exportações hoje é medicina. A maior quantidade de recurso que entra em Porto Alegre hoje é medicina. E gente vindo... eu tenho um pequeno negócio no Total, nós temos convênio com o Hospital Moinhos de Vento. É espetacular, assim, a quantidade de pessoas que vêm fazer. Porto Alegre tem todos os transplantes. É a única cidade brasileira que tem todos os transplantes. E isso se explica por quê. São coisas interessantes. Porto Alegre é muito interessante. Um cara chamado Eliseu Paglioli, na década de 60, construiu a nova Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Construiu a Santa Casa, expandiu a Santa Casa. A gente sempre vai encontrar uma pessoa que sonhou, uma pessoa que quis, que fez diferente. A questão da mobilidade, a questão de que aqui você pode ir e voltar, mas assim, o legal é o lazer e o entretenimento. O que é a nossa orla agora, depois que foi inaugurada? A minha esposa, Denise, foi a vida toda amiga do Lerner, e eu tive a oportunidade de trabalhar como assessor do Lerner durante um ano lá em Curitiba, dentro da Secretaria de Ciência e Tecnologia. O Lerner dizia uma coisa muito interessante: meu sonho é a tua orla lá. E ele conseguiu, né? O projeto da orla foi assim uma luta de anos tentando se impor, resistências. Quem conhece a história, e alguns aqui devem conhecer bem, foi uma coisa muito interessante. Lazer e entretenimento. Curitiba, por exemplo, que é a cidade do Lerner, é uma cidade sem graça. Não tanto sem graça. Eu adoro Curitiba. Por quê? Pelas pessoas. Mas se tu pensar, onde é que tem um lago de contemplação como é o Guaíba, é o que ele dizia, estou aqui repetindo as frases dele. Né? Aquele Guaíba é um espetáculo. Imagina a pessoa só ficar olhando. Nós estamos aqui num lugar que se olha o Guaíba também. Poder econômico. Pouca gente sabe, em 1930, e fundamentalmente, por que Porto Alegre se desenvolveu para o norte? Porque Canoas, Esteio... Porto Alegre, em 1930, tinha o mesmo PIB industrial de São Paulo. Quem é mais antigo lembra da Zive, da Gasola, que era em Caxias. Então, esse eixo, Porto Alegre-Caxias, é o segundo consumidor de aço do Brasil ainda, hoje. Mas, na época, Porto Alegre... Por quê? Por causa da imigração alemã, imigração italiana, que trouxe todos os fazeres de manufatura, o calçado, né? E é interessante assim, que os alemães vão até a borda da montanha, e os italianos que vieram para cá eram de montanha. Eu tive lá nessa região, na Itália. Era assim, não, as nossas aqui não são montanhas, deles eram, é penhasco mesmo, né? Os caras viviam pendurados nas pedras e nos desfiladeiros. Então eles vieram encontrar essa região maravilhosa, então nós temos as imigrações, que estava antes, ali Porto Alegre, era a porta das imigrações. Burocracia do Estado, que Porto Alegre acabou se tornando a mais importante burocracia do sul do Brasil. A luta em outros estados é ter o TRF, é ter isso por quê? Porque isso significa safra monetária de governo federal. O poder político e, fundamentalmente, Porto Alegre é um lugar que tem muito capital humano, é uma cidade inovadora, tem várias, tem o Tecnopuc, tem que é uma experiência muito bem sucedida, tem o Caldeira, o Instituto Caldeira. Enfim, Porto Alegre hoje é exuberante, ela está palpitando nessas coisas de ter capital humano, é o maior centro de animação do Brasil, faz cinema. Então, a cidade é o lugar do cotidiano. Nossa cidade é nosso lugar, e eu vou falar sobre mobilidade, retomo essa questão aqui, que nós falamos antes, quando nos movimentamos, e por onde mais. E aqui uma coisa interessante, para chegar na Pedra Redonda, para chegar aqui, não dava. Tinha um trenzinho que chegava até a Tristeza. Então foi feito esse buraco na pedra. Quando vocês desceram aqui para chegar aqui na descida, tem a entrada da Vila Conceição, tem uma pontezinha. Sobre o que é aquela pontezinha? Sobre o buraco do trem. E por que tem uma vila ali, que um monte de pessoas moram ali? Porque como é que tu vai fazer um terreno passando por um buraco? Então, assim, acabou sendo ocupado. Era um pouquinho, 100 metros para lá era a estação, e a Porto Alegre vinha os fins de semana aqui para a praia
da Pedra Redonda, e aqui onde nós estávamos era um hotel-cassino. Exatamente onde é a cidade de engenharia. Então, assim, estamos vendo o passado, estamos no passado, estamos no presente, estamos no futuro, que é a engenharia. Então, o futuro é um lugar incerto e inevitável, onde vamos viver. Essa é outra coisa, uma outra homenagem que eu quero fazer ao futuro. O futuro é e vai ser sempre inevitável. Mas não é tudo inevitável no futuro. O celular, por exemplo. O celular é inevitável, mas quem tem um iPhone ou tem um Samsung não é inevitável. Essa foi uma escolha. Nós vamos ter escolhas no inevitável, mas o inevitável do 5G e da inteligência artificial é total. Então, a dinâmica tecnológica, fundamentalmente hoje, muda. A engenharia tem que se repensar inteira. Eu coordenei curso de engenharia durante a vida e tal, com os alunos. A engenharia ambiental, né, a engenharia de produção que se tornou hegemônica, trabalhando com sistemas. O que significa isso? Que os antigos substantivos, continuidade, estabilidade, previsibilidade, regras, expectativas, estão sob júdice. Eu não sei se eu quero isso, eu não sei se eu quero desse jeito. Então, muita gente está negando o futuro, muita gente está evitando o futuro e tentando impedir o futuro. E se nada disso der para fazer, ainda nos resta dificultar e atrapalhar o futuro, que muitas leis que impedem. Nos Estados Unidos, por exemplo, eu tive a oportunidade de conhecer o Larry Page, que é o cara criador do Google. Jantamos e tal. Ele foi lá por um projeto do Lippmann, que é o cara que inventou todos os discos rígidos que vocês conhecem aí lá no MIT, e ele tem um celular que envia e recebe. Ou seja, tu não precisa de antena. Ele foi proibido, porque pela AT&T, a Verizon. Por quê? Porque como é que nós vamos cobrar? Nós vivemos num mundo feito para cobrar. E o próprio Elon Musk, ou o Suplicy em São Paulo, disse que o mundo do futuro não se cobra nada, tudo é graça e ainda tem renda mínima. O que vocês acham disso? É a tendência do mundo inteiro. Há vários lugares já fazendo isso. E tem mais, tem gente pagando bem para tu viver. Não é o nosso caso aqui, infelizmente, no Brasil, que nós somos um país de retaguarda. Mas em vários lugares começam a acontecer coisas. Mas aí o que os caras fizeram? Lei não pode. Imagina se vai quebrar. Se vocês quiserem fazer um poço artesiano na casa de vocês, para não depender mais da água da correção, tu paga a água da correção. Não tem como escapar. E se tu insistir, tu é preso. Ó, negar, evitar, impedir, dificultar, atrapalhar. A nova dinâmica tecnológica é enfrentar, imaginar e criar. Enfrentar é botar na tua cabeça que isso vai acontecer. Imaginar é pensar como é que tu pode entrar nessa. Criar é o compromisso com a ação. É o mundo da engenharia. Não adianta só ficar imaginando. Não, eu sou contra. A gente brinca no mundo ambiental, né? A Greta Thunberg é maravilhosa, mas ela não propõe nada. Os engenheiros odeiam a Greta Thunberg. Porque não faz parte da coisa só falar, só imaginar, só dizer, se tu não tem... Como é que nós vamos fazer isso? Mobilidade de Porto Alegre é uma dessas coisas que a gente tem que enfrentar, imaginar e criar. A aceitação do grande intruso, que é a inteligência artificial. Qual é? Vocês assim convivem com GPS, mas eu vou falar assim, a inteligência artificial mais sofisticada que vocês convivem. O ser humano, na sociedade comum, assim que é nós, convive. É o sistema de procura por imagem do Google. Tu bota a tua foto lá no Google, funciona nos computadores, e vão te achar em todos os lugares. Aquilo é um absurdo em termos de processamento de dados. É um absurdo. Isso levou 15 anos para conseguir fazer aquilo. Mas isso só depende porque cada máquina está ajudando. O Google tem que estar metido na tua vida para saber onde tu está. E é interessante isso, né? Talvez a nossa liberdade seja a nossa total dependência de comunicação. Voltando aí à questão da Digicom. Então, a inteligência artificial se torna algo que vem aí, e o 5G vem aí. Então, aí tu deixa de ter substantivos, tu deixa de ter essência, tu deixa, na filosofia se chama, deixa de seguir o Parmênides para seguir o Heráclito. O negócio, vamos ver o que dá. É o fluxo. Nós estamos no meio do fluxo. Quem viu Procurando Nemo,
quando o pai tenta achar, entra aí na corrente, te entrega que não tem saída. Nós estamos que nem no filme do Procurando Nemo. Nós estamos numa corrente que saiu e ficou para trás. Então, a inteligência artificial está aí, está chegando, e o tornar-se, assim, por exemplo, o primeiro Windows tinha 25 discos de instalação. Hoje vocês instalam sem saber de onde, como é que chegou. Então, as coisas físicas também estão desaparecendo. O cognificar, que é dar inteligência a tudo. Então, por exemplo, a Bruna não precisa levantar para falar com a... Assim, aqui teria um motorzinho, estaria me seguindo. Eu vou para cá, a câmera vem, eu vou para lá, a câmera vai. O fluir, que é essa questão de que o fluxo é iminente, e visualizar. E aí eu só cito as 12 tecnologias do verbo que vão nos tocar no futuro, que é um livro inevitável, que eu estou homenageando, um cara que é o cara mais importante do planeta em termos de percepção de futuro, que é o Kevin Kelly, que é o consultor da China, que foi o cara que criou o Wired, que é a mais importante revista de inovação do planeta. Então, assim, o futuro ele é veloz, ele é urbano, ele é das tribos. Eu tenho um filho com 29 anos que trabalha com criança. Ouvi-lo assim, ele está falando de outro mundo. É outro mundo que ele está falando. Porque as tribos, tem tribo... Porque como o sistema é globalizado, diverso, as tribos têm grupos de tudo na internet. Grupos de tudo que vocês imaginam. Tudo, tudo. Nós não sabemos, a maior parte deles, por quê? Porque nós estamos trabalhando, estamos no mundo físico. Mas o mundo do futuro, ele é veloz, ele é urbano, ele é das tribos, ele é globalizado, ele é diverso. Ontem nós falamos muito sobre diversidade aqui. E ele é ético. É a única coisa do humano que vai ficar no futuro, é a ética. Nós precisamos ser éticos. Então nós estamos vendo a ponta do iceberg muito de longe. Nós não estamos nem chegando no iceberg para entendê-lo. E aí, que futuro imaginário criar para a nossa cidade? Aí é a minha cesta de desejos, tomara que vocês também se interessem por ela, que seja uma cidade icônica. Aí, voltando a Curitiba, quando vocês vê as estufas de Curitiba, no Jardim Botânico, sabe o que é Curitiba. Se tu vê a ópera de Sidney, tu sabe que nós aqui é um pôr do sol. Não é a cidade, é para fora da cidade. O que de Porto Alegre nos simboliza? O que simboliza Porto Alegre? Lugar de práticas inovadoras, isso Porto Alegre é. A medicina mostra isso, a medicina de Porto Alegre é espetacular. Os nossos hospitais, os nossos médicos, o nível tecnológico da nossa medicina. E que é de base da engenharia. A questão de imagens, a questão de softwares. Tem que ser uma cidade divertida. Nós estamos tendo a experiência. Porto Alegre tem pouquíssimos parques. Ontem, quando a Eveline falava de Belo Horizonte, nós não temos parques em Porto Alegre. Por quê? Porque uma ideia que teve no tempo do regime militar, que não era para agregar as pessoas, não era para deixar as pessoas se organizarem. Então, Porto Alegre foi a cidade que mais seguiu a risca não ter parques. E viável. Ela tem que ser viável economicamente, principalmente. Porque o mundo hoje, o Homo não é o Homo erectus, é o Homo econômico. Então, a proposta é um exercício mental sobre o futuro da mentalidade da mobilidade urbana. E aí vem, e eu retomo um tema que o Otávio me convidou lá no segundo evento, eu vim falar sobre teleféricos. O que aconteceu com os teleféricos desde então? Aqui é uma vista ali daquele prédio do Barra Shopping. Nós temos um amigo que tem uma empresa, a gente faz as discussões sobre Porto Alegre, olhando Porto Alegre de cima, pelo menos achando que está olhando de cima. E a gente olha para o centro e diz, se tivesse um teleférico até o centro, era essa nossa... Por causa que eu sempre trago o tema teleférico. O teleférico na nossa cabeça é alguma coisa de turismo, é alguma coisa que... trajetos curtos e tal. E a visão que eu tenho, que nós temos em Porto Alegre, onde não é um grupo pequeno, é que Porto Alegre tem um sistema de transporte por teleféricos. A maior parte aqui não conhece Flash Gordon. Flash Gordon a cidade do Flash Gordon era só teleférico. Então, assim, eu quero que nós tenhamos o nosso Flash Gordon aqui. Então, assim, a gente fez isso é um desenho de internet. E aí, por que é uma inovação disruptiva? Uma coisa tão velha, lá de 1644, vira uma inovação disruptiva. Disruptiva, assim, é uma inovação que não é
tu não vai conseguir ela de graça, ela não vai aparecer. Tu precisa ter coragem, vontade e ânima. A ânima é a alma, né, de querer transformação. Ele é sem obstáculos. Aí quando o pessoal fala, ele não atropela ninguém, ele não bate um com o outro. Ele libera o chão para o que tu quiser. Ele vira uma cidade 2D para uma cidade 3D. Tu tem toda a altura para utilizar. É muito simples, é um sistema de cordas. Fundamentalmente é corda puxando, corda empurrando. E assim vai as coisas, no caso dos cabos. Operação automatizada, ele é totalmente, pode ser sem motorista, ele é completamente autônomo. Rápido e seguro, que é uma das coisas mais interessantes. Ele é mais seguro, só não é mais seguro que o elevador, mas aí o elevador não te leva a lugar nenhum, a não ser no mesmo lugar. Ele é amigável entre modais, e eu vou mostrar para vocês na finaleira aqui um vídeo que é espetacular sobre o futuro, que é o mais disruptivo ainda, né, indo além dos teleféricos. Ele é inclusivo socialmente, no sentido de que todos os grandes teleféricos novos feitos no mundo desde a apresentação que a gente fez aquela vez é o de La Paz, né? E o México e Bogotá surgem não mais com teleféricos que vão passar por cima de obstáculos, não, teleféricos pela cidade, teleféricos urbanos mesmo. Aquela vez que nós tivemos aqui no teu evento, promovido pelo Otávio, eram 5 milhões de pessoas que andavam de teleférico no mundo urbano, hoje são 8 milhões. Ou seja, nós já tivemos um crescimento interessante. Fala, Otávio. 3 anos. Em 3 anos foi isso que aconteceu. O maior sistema de teleféricos do mundo é o de La Paz. A expansão... Eu morei no México um tempo. O México tem um metrô mais longo de todos, tem 160 quilômetros de metrô, e eles optaram agora por expandir a rede via teleféricos. Fundamentalmente por essa questão, porque as distâncias... Aqui nós tivemos a própria Porto Alegre, nós temos hoje a zona sul de Porto Alegre, não é abandonada, ela está esquecida. Que eu gosto muito como ambientalista. Nós temos um tesouro ecológico à nossa disposição para desenvolver da forma mais ambiental de todas. Nós precisamos fazer uma nova cidade na Zona Sul, com todas as exigências ambientais, com todo o jeito de viver. Reduzido prazo de instalação, alto desempenho, baixo consumo energético. O do México, que foi inaugurado há pouco tempo, ele é com energia solar. Mas por quê? Como é que faz um sistema de transporte? Porque nós acostumamos com o sistema de transporte que arranca, acelera e freia. O que gasta energia? Acelerar. Como os cabos estão sempre andando e tu entra e sai do cabo, quanto é que tu gasta de energia no sistema desse? O sistema do México já é com uso de energia solar. Emissões zero. Nada. Não emite nada. Se for todo eletrificado, nada. E se for solar, nada. Qual é o sistema a comparar que não produza nada de poluição? Nossas pernas e a bicicleta. Nós estamos aí construindo um novo modal para Porto Alegre. Caminhar, andar de bicicleta. Bicicleta inclui skate, inclui patins, inclui triciclo, para os mais velhos como eu, para a gente, tudo elétrico, óbvio, que não nos permite, não nos exige fazer força. Adaptabilidade, tu pode fazer curvas de 90 graus nas estações, então tu pode, é um brinquedo, é um Lego de mobilidade. Possibilidade de autofinanciamento, se tu tiver demanda. Sustentável e custos comparados de instalações muito vantajosos. Então aqui está a questão da emissões zero, né? Porto Alegre, ontem o Albano comentava, Porto Alegre é a segunda cidade no ranking de má qualidade do ar. Ontem eu perguntei até para o Albano, de onde é que vem aqueles 40 que tem ali na previsão do tempo de Porto Alegre. Porto Alegre tem 4 estações de monitoramento de qualidade do ar. E a que estava ontem era do Maitá, que fica no Maitá. Todas por exigência de licença. A prefeitura não quer medir o ar de Porto Alegre. Em 2011, Porto Alegre teve um ar crítico. E nós tínhamos aqui. As estações elas foram fechadas.
Nós não sabemos a qualidade do ar de Porto Alegre por definição política. O pacto a Porto Alegre, que é um pacto que foi feito entre várias ONGs, associações, hospital de clínicas. O hospital de clínicas tem alguns vídeos espetaculares. A PUC, o estudo da bronquite nas crianças, são que mais sofrem, são desse tamanho, e a relação pulmão, tamanho do corpo, é desvantajosa. Por que as crianças ficam boas da asma quando crescem? Tudo é uma relação de proporções. A resposta aqui em Porto Alegre é negar que existe esse problema. Agora, lá, Cidade do México, vocês sabem que é a mais poluída mesmo. Da América não tem como. Né? São Paulo, eu morei em São Paulo é um lugar onde tu vê o ar que tu respira. Tu olha assim, daquela coisa maluca. Eu trabalhava ali na Marginal, a gente olhava assim, estava aquela... Agora Porto Alegre, nessa época, é um horror. Opa. E aqui está uma coisa que para os engenheiros é um brinquedinho maravilhoso, que explica cada modal onde é que ele se situa. Então, assim, desde aqui o comprimento da linha e aqui a capacidade de passageiro por hora. O teleférico está entre 0 e 10 quilômetros. Assim, 0 a 3 quilômetros ele é imbatível. 0 a 10 quilômetros ele vai ter alguns competidores. E não compete com o metrô, mas o metrô tem que ser mais de 20 quilômetros e tem que ser 10 mil pessoas. O metrô em Porto Alegre é inviável. É inviável por questão de solo e de localização. Onde é que você vai botar esse metrô que ele sirva para alguma coisa? E caro. Teleférico, para vocês terem uma... Por que a Cidade do México optou pelo teleférico? É 1/10 do custo. Então, assim, hoje nós tínhamos a Evolutivo, que eu falei, hoje temos 8 milhões de pessoas andando de teleférico, não mais 5 milhões. Esse monocabo, tem muitos tipos de teleférico, mas essa é o ovo de Colombo, que o cabo fica andando, a cabine vem, sai, entra na estação, volta e pega o cabo de novo. Então, em termos de energia, em termos de eficiência, é algo absurdo. E aqui tem todos os dados, para quem gosta de dados técnicos, né? Uma linha é 4.500 passageiros por hora em cada sentido, você consegue carregar até 9... O de La Paz, 19 mil pessoas por dia. Um sistema de teleférico equivale, uma cabine, a 225 ônibus, a 3.600 ônibus. Tem outra coisa, é massa variável. Eu estou precisando de um teleférico a cada 10 minutos, com 12 lugares, porque só tem 12 pessoas. Tá. Agora eu estou precisando de 120, bota um atrás do outro. Eu conheci teleférico em Medellín. Fui fazer um trabalho para o governo colombiano, e me disseram, vamos levar uma coisa que tu vai adorar. Fui no Metrocable, que é na cidade de Medellín. E eu disse, é algo impressionante, assim, porque tu vê a solução que é a facilidade. E se a gente olhar aqui do México, em cada lugar, cada estação do México virou um centro cultural. Criou um parque, uma praça. A cidade do México é a cidade das praças, né? Os mexicanos adoram viver nas praças e nos mercados. Então, lá eles fizeram todo o desenvolvimento, que inclusive é uma das fontes de financiamento dos teleféricos. Quem não quer ser uma estação de teleférico, ser o patrocinador de uma estação de teleférico? Que é o que acontece.